Ponto de aumento. É colocado ao lado direito da cabeça da figura e aumenta metade do seu valor. As pausas também podem ser pontuadas. Pode-se usar até 3 pontos de aumento. O segundo ponto aumenta metade do valor do primeiro e o terceiro ponto aumenta metade do valor do segundo ponto. Então, como vimos aqui neste exemplo, temos aqui o ponto simples. Pegando como exemplo esta figura, uma semínima pontuada com ponto simples. Como diz aí o texto deste estudo de ponto de aumento, este ponto de aumento ele vai aumentar metade do valor da figura. Metade da semínima é a colcheia. Então podemos dizer que uma semínima pontuada é o mesmo que uma semínima juntamente com a colcheia, ligada, junta. Nós temos a exemplificação da figura de silêncio correspondente. Como vimos no texto, as pausas também podem ser pontuadas. Então, este exemplo aqui também se refere a esta figura que representa a figura de silêncio da semínima, juntamente com um ponto. Isto podemos dizer também que é o mesmo que a figura de silêncio da semínima com a figura de silêncio correspondente à colcheia. Ponto duplo. Temos aqui uma figura com 2 pontos, ponto duplo. No caso aqui uma mínima com 2 pontos. Então, relembrando, o primeiro ponto aumenta metade da mínima. Qual que é a metade da mínima? Semínima. E o segundo ponto aumenta metade do primeiro ponto. Quanto vale o primeiro ponto? Vimos que é semínima. Então, o segundo ponto vai aumentar a metade do primeiro, que seria a colcheia. Então, se fôssemos exemplificar com figuras, isto daqui, esta figura mínima com ponto duplo, é correspondente à mínima junto com a semínima, junto com uma colcheia, ou mínima ligada a uma semínima ligado a uma colcheia. Aqui está a correspondência para as figuras de silêncio. Então, nós temos a figura de silêncio correspondente à mínima, com 2 pontos, para exemplificar isso daqui. Esta figura com ponto duplo. Isso daqui também podemos dizer que, podemos escrever desta maneira. Uma figura de silêncio correspondente à mínima, junto com a figura de silêncio correspondente à semínima, e a figura de silêncio correspondente à colcheia. Ponto triplo. Uma figura com 3 pontos. Aqui temos a mínima com 3 pontos. Isto é correspondente a esta escrita. Uma mínima ligada a uma semínima, ligada a uma colcheia, ligada a uma semicolcheia. Então, esta semicolcheia aqui representa o terceiro ponto. A colcheia representa o segundo ponto e a semínima representa o primeiro ponto. Então, veja, uma é metade da outra. O primeiro ponto é metade da mínima, que é a semínima. O segundo ponto, metade do primeiro ponto, que é a colcheia. E o terceiro ponto representa metade do segundo ponto, que é a semicolcheia. A representação das figuras de silêncio também se dá desta mesma forma. A figura de silêncio correspondente à mínima, com 3 pontos. Então, isto daqui representa isto daqui. Podemos escrever também, isto é similar a esta escrita. Figura de silêncio correspondente à mínima, com figura de silêncio correspondente à semínima, com a figura de silêncio correspondente à colcheia, mais a figura de silêncio correspondente à semicolcheia. Os pontos de aumento nas notas escritas nas linhas devem ser grafadas acima da linha. Nas notas escritas nos espaços, os pontos são grafados no centro do espaço. Então, aqui ele está dizendo como tem que ser feita a escrita na pentagrama. Então, veja, figuras de som que são escritas na linha, como esta mínima aqui, está escrita na 5ª linha, correto? O ponto de aumento tem que ser escrita no centro, acima dessa linha. Então,
no centro do espaço, porém acima da linha, acima da figura, né, acima da linha onde está escrita a figura, correto? Agora, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Figuras de som que estão escritas no espaço, aí o ponto de aumento também é escrita no centro do espaço, no lado da figura. Ok? Então, tem esta regra para a escrita das figuras juntamente com seus pontos de aumento. No nosso inário, temos hinos com ponto simples e somente no hino 228 é que aparece o ponto duplo. Então temos aqui o hino 228, onde aparece o ponto duplo aqui, ó, neste segundo compasso. Ok? No nosso inário não há hino com ponto triplo. Há hinos que podem aparecer pontos simples e somente este hino 228 onde aparece o ponto duplo. Ponto triplo não aparece. Então veja, nós temos aqui este hino, que é um ternário simples, né, com fórmula de compasso 3/4. Como já vimos, 3/4, a figura que vale um tempo dentro do compasso é a semínima. Olha o número 4 aqui, certo? Representando a semínima. Então nós temos aqui uma semínima que vale um tempo. Primeiro ponto é a metade dela. Soma, né? Aumenta a metade da figura. Qual que é a metade da semínima? Colcheia. Certo? E o segundo ponto aumenta a metade do valor do primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Colcheia. A metade da colcheia é semicolcheia. Correto? Então vamos verificar aqui, ó. Nós temos a semínima, que vale um tempo. Vamos analisar essa figura aqui, ó. Semínima dupla. Semínima com ponto duplo, melhor dizendo, né? Então, a semínima vale um tempo, certo? O primeiro ponto, né, que é equivalente à colcheia, vale meio tempo, a metade da figura. Depois, o segundo tempo, que equivale à semicolcheia, vale 1/4 de tempo, né? Essa colcheia é a metade da figura, e o segundo ponto, que representa a semicolcheia, é a metade do primeiro ponto. Então é uma equivalência aqui, ó. Um tempo, né? A metade de um tempo, né? Da semínima, meio tempo, metade de meio tempo, 1/4 de tempo. Totalizando em 7/4 de tempo. Então essa figura aqui, ó, a semínima com ponto duplo, equivale a 7/4 de tempo. Esta outra semicolcheia aqui também vale 1/4 de tempo, né? Então vemos, ó, 1/4 de tempo com mais 1/4 de tempo, temos meio tempo. Com mais esse meio tempo aqui, um tempo. Com um tempo com esse um tempo aqui, 2 tempos. Então essas duas figuras aqui, ó, nós temos já 2 tempos dentro do compasso, certo? A semínima com ponto duplo e essa semicolcheia equivale a 2 tempos do compasso aqui. Agora vamos analisar essas últimas duas figuras que sobrou aqui, a colcheia pontuada juntamente com essa semicolcheia. Então veja, a colcheia pontuada, colcheia, ela vale meio tempo, já vimos, né? O primeiro ponto aqui dela é a metade dela. Primeiro ponto, que é equivalente à semicolcheia, vale 1/4 de tempo, ok? E esta última semicolcheia aqui, que vale 1/4 de tempo. Então, veja, 1/4 de tempo, com mais 1/4 de tempo, meio tempo. Com mais meio tempo daqui, um tempo. Então, essas duas figuras aqui equivalem a um tempo. Com mais 2 tempos, que já tínhamos visto aqui, representada por essas duas figuras, forma 3 tempos. Completando assim, fechando assim um compasso. 3 tempos. Compasso ternário simples. Fórmula de compasso 3/4. Fechou o compasso.